Graça e paz, irmãos. Vamos abrir em nome do nosso Senhor Jesus Cristo no livro de Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 9. Eu vou pedir para o Emerson fazer essa leitura inicial. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Isaías teve uma visão espiritual ou uma revelação de Cristo e da sua obra na cruz. Esta revelação, irmãos, mudou tudo em Isaías. Foi uma conversão radical que ele experimentou. Isaías, a partir dessa experiência com o Senhor, tornou-se um profeta cristocêntrico e evangélico. O termo evangélico que eu usei não tem nada a ver com os chamados evangélicos pós-modernos. O termo evangélico relaciona-se com o evangelho, é aquilo que é do evangelho. O evangelho temos pregado aqui de maneira intensa. Evangelho, o que é o evangelho? Evangelho é a boa notícia que nós temos na ressurreição, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Mas que notícia é essa? É a notícia de que naquela morte de Cristo, Ele nos fez morrer com Ele, e naquela ressurreição Jesus nos ressuscitou com Ele, e o resultado é Cristo em nós. O profeta Isaías falou de Cristo e falou da obra de Cristo na cruz do Calvário de uma maneira muito enfática e experimental. Ele dá detalhes desta obra que Cristo realizou na cruz, ou do Evangelho.
Só falta mesmo, irmão, a palavra cruz. Vamos olhar um pouco para Isaías, capítulo 52, e vamos notar como que ele falou do Evangelho, como que ele falou da obra de Cristo naquela cruz. Versículo 13 e 14. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muito à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Isaías está falando do momento da crucificação de Jesus. Ele fala de uma figura desagradável à vista, disforme, uma feiura, uma coisa muito feia naquela cruz. Essa feiura, irmãos, não era algo apenas produzida pelas torturas pelas quais Cristo passou, mas principalmente por causa dos nossos pecados que estavam sobre ele naquela cruz. É a nossa feiura que o deixou feio, porque nós estávamos nele, porque ele havia nos atraído para ele naquela cruz. Seguindo aí o capítulo 53, nós vamos ler alguns versículos apenas, o verso 3, o verso 4 e também o versículo 5. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, as expressões que aparecem neste verso 4, tomou sobre si e levou sobre si, significa levar toda a carga pesada do pecado. Neste verso 4 ainda tem uma expressão curiosa. Diz aí, ferido de Deus. Essa expressão, ferido de Deus, está ligada a um episódio registrado em 2 Crônicas, capítulo 26, o verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Exatamente. Se refere ao rei Osias,
que fez uma coisa que ele não poderia fazer. E o texto mostrou que ele foi ferido pelo Senhor. Ele foi ferido de lepra. Ele ficou leproso. E diz aí que foi algo que o Senhor fez, que o Senhor o ferirá com esta lepra. Essa palavra ferir e a palavra ferido de Deus que aparece em Isaías 53, verso 4, tem o mesmo sentido, irmãos. A coisa é chocante. Ferido de Deus, leproso de Deus. Deus, o Pai, o feriu com a pior lepra que pode existir, a lepra do pecado. Jesus ficou leproso, espiritualmente falando. O pecado, a lepra, lá no Velho Testamento, representava pecado. Então, irmãos, a coisa aqui é chocante. Isaías, ele dá detalhes aqui nesse texto. Depois nós temos aí a expressão, não na versão que o irmão leu, mas na outra versão usa a palavra traspassado, que Isaías diz que Jesus foi traspassado pela transgressão, pelo pecado. A palavra traspassado traz a ideia de que o nosso pecado entrou nele. É isso que Isaías está dizendo. No versículo 6, você pode ler Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. A palavra cair, o Senhor, aí é o Senhor Deus, o Pai, fez cair. A palavra cair traz para nós a ideia de atrair, de puxar. O Pai estava colocando nele a iniquidade, a nossa natureza, a nossa perversão, e ele estava puxando, atraindo para entrar nele a iniquidade. O apóstolo Pedro remata tudo isto num texto só. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, o verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Na versão que eu estou usando, diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, isto é, a cruz, os nossos pecados, para que nós mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Isaías coloca tudo isto na sua experiência. Quando ele falava, ele se colocava também como que se fosse uma experiência sua.
E era. Isaías, irmãos, estava mais convicto da obra de Cristo na cruz do que muita gente em nossos dias. A vida de Isaías pode ser dividida em antes e depois da morte do rei Uzias. Isaías capítulo 6, o verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Importante notar, irmãos, logo no início do texto, dizendo aí, no ano em que morreu o rei Uzias. Isaías era provavelmente primo do rei Uzias. Ele era um homem de palácio, irmãos. Era favorecido com privilégios políticos. Era um folgazão. Era um conselheiro importante. Era um homem de cultura religiosa, mas não conhecia o Senhor de fato. Conhecimento religioso e conhecimento pessoal de Deus não são as mesmas coisas, são coisas diferentes. Mas, às vezes, a gente confunde. Busca religiosa, irmãos, e busca de Deus não é a mesma coisa. Exercício religioso e prática da presença de Deus pode até parecer, mas é essencialmente diferente. Uma pessoa na condição religiosa é muito resistente às mudanças que Deus quer fazer com ela. Alguém disse acertadamente: o que é mais difícil em uma mudança é desmantelar o que é velho para se tornar novo. Lucas capítulo 5, versículo 39. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. É Jesus dizendo que o pessoal da sua época não queria mudança. Ele diz aqui que eles não queriam mudança, não preferem o novo, porque diz: o velho é excelente, é bom, é gostoso. Essas pessoas precisavam dessas mudanças, mas não percebiam e nem queriam mudar. Irmãos, Isaías também, ele precisava de uma mudança radical em sua vida, mas não percebia e nem queria. Tudo indica, irmãos, que Isaías fosse um acomodado, não é? Ele não percebia a necessidade de uma mudança e nem queria, tudo indica. Mas a graça de Deus é maravilhosa. Isaías não percebia, mas Deus tinha um propósito, Deus tinha um projeto para Isaías, um projeto de mudança, e começou providenciando uma crise na vida de Isaías. As crises são boas. Deus providencia
crise na nossa vida. E aqui ele providenciou uma crise na vida de Isaías. O seu protetor humano morreu, o seu amparo político acabou, a vida boa de palácio estava ameaçada. Mas é exatamente nesse momento que ele foi encontrado pela graça maravilhosa de Deus. A graça que lhe trouxe conversão e significado verdadeiro. Ele se acomodava à sombra de um trono humano, como muita gente faz. Mas agora ele descansa à sombra do trono de Deus. O seu recurso, irmãos, agora vai vir do poder que vem do trono de Deus. Volte para o verso 1, Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele estava em crise. E neste momento ele tem uma visão. A primeira visão que ele teve foi a visão do próprio Senhor. O texto está dizendo: este Senhor que Isaías viu pela revelação, pela graça, é Cristo, irmãos. Esse Senhor é Cristo. É Cristo. Isaías 45, o versículo 22, fala de um momento maravilhoso. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos, porque é Deus que salva. Sereis vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim. Onde foi, irmãos, que Deus salvou? Onde o Senhor salva? Só tem um lugar: a cruz. O Senhor que se revela a Isaías é o Deus do Calvário. A visão de um Deus santo que não pode se manifestar onde o pecado está. O versículo 6 do capítulo 6 de Isaías, né? Isaías 6, o versículo 5 primeiro. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso. E meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Os meus olhos viram o Rei. Olhai para mim e sereis salvos. Ele está dizendo que ele viu o Senhor. Ele foi salvo, irmãos, aqui. E quando ele teve essa visão do Deus do Calvário, essa visão do Deus Santo, imediatamente ele tem outra visão. O Senhor dá a ele outra visão. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Ai de mim,
estou perdido. Esta é a sua segunda visão, a visão de si mesmo, a visão de quão impuro e pecaminoso ele era no seu interior. É uma visão introspectiva, irmãos. Aqui é o farolete de Deus alumiando para dentro, para que ele veja a sua verdadeira situação diante de Deus. Ele entendeu na hora. Foi por isso que ele disse: ai de mim, estou perdido. Você pensa que ele estava equivocado? Não, ele estava perdido mesmo. E foi isso que Deus mostrou para ele. Ele estava de fato perdido, mas o Senhor continua revelando, e revela agora o sacrifício de Cristo na cruz como solução para o pecado. Versos 6 e 7. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Regeneração. O texto não deixa dúvida. A tua iniquidade, tua natureza, a tua perversão foi tirada. Irmãos, está dizendo aqui que foi tirada e expiado o teu pecado. É regeneração, é a morte com Cristo na cruz, é o sacrifício de Cristo, onde nós estamos identificados. A brasa foi tirada com uma tenaz do sacrifício do altar. Cruz, altar, está apontando para a cruz. É a figura daquele que na cruz tirou e removeu de nós a nossa iniquidade. Irmãos, Isaías foi identificado no sacrifício do altar, ao ser tocado por aquela brasa tirada do sacrifício. Deus poderia ter feito tudo sem ter tocado nele com aquela brasa, mas tocou, simbolizando a participação de Isaías no sacrifício. Todos nós fomos identificados no sacrifício de Cristo naquela cruz. Aquela morte não era dele, era nossa. Aquela morte de Cristo foi a nossa morte. Versículo 5 novamente. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Primeiro, ele teve uma visão, uma revelação da pessoa de Cristo, da pessoa maravilhosa de Cristo, santa. Aí ele teve uma visão dada por Deus dele mesmo, da sua natureza, da sua impureza. Deus revelou, Deus mostrou para ele que ele estava perdido, apesar de ser religioso e dos bons. Aí Deus revela a obra de Cristo. Ele revela o Calvário, o sacrifício, onde Cristo morreu e nós morremos também.
o único poder que pode remover a nossa iniquidade, expiar o nosso pecado. O Senhor continua revelando e revela uma outra coisa maravilhosa, é uma outra visão. Aí ele diz: habito no meio de um povo de impuro lábio. É um povo de lábios impuros. Você sabe que os lábios, pela palavra de Deus, está ligada ao coração. A boca fala do que está cheio o coração. Lábios impuros, coração impuro. Habito no meio de um povo de impuros lábios. O Senhor continua mostrando para Isaías que a condição pecaminosa que foi revelada para ele é a condição de todo mundo. Essa é a sua terceira visão. É uma visão referente ao ambiente externo, ao nosso redor. Como você vê as pessoas, irmãos? Como você vê os seus parentes, os religiosos, o mundo? Como que você vê? É importante vermos as pessoas como Deus as vê. Só assim teremos urgência em anunciar para elas o Evangelho Salvador de Deus. Versos 8 e 9, Isaías capítulo 6. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Isaías agora tem mensagem, ele agora tem o que falar. Vai falar de algo que ele experimentou, irmãos. A Igreja de Cristo deve ter a visão importantíssima e urgentíssima, que é a necessidade de anunciar o Evangelho de Cristo. A minha necessidade não é apenas ouvir e crer, mas também de anunciar o Evangelho. Mas alguém poderá dizer: eu não sei anunciar o Evangelho, eu não sei. Deixa de conversa. Se você pensa assim, você sabe sim. Você anuncia todos os dias alguma coisa. O Jornal Nacional você assistiu e você conta para outros. Os jornais e as revistas que você leu, você também conta. O filme que você assistiu, você conta para pessoas. Coisas que você fez ou deixou de fazer, você conta. Coisas que você escutou na rua, você anuncia. Você sonhou, você conta o sonho. O que você lembra, você conta. Por que não o Evangelho? O Evangelho é muito mais fácil do que qualquer coisa que você possa anunciar. Muito mais fácil. O Evangelho, irmãos, é apenas dizer ao outro
Jesus nos ama com amor eterno. Jesus nos ama e com amor nos atraiu para Ele naquela cruz, nos fez morrer com Ele para o pecado e ressuscitou para ser a nossa vida, para viver em nós. Pronto, preguei o Evangelho mais poderoso do universo em alguns segundos. Espero que você creia. Espero que você creia. Amém, irmãos?